noite. O tema da palavra desta noite: o Espírito vivifica, mas a carne mata. Amém? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Romanos 8, 1. Amém? Abra sua Bíblia aí para nós começarmos a ministrarmos a palavra de Deus. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Santo Deus e eterno Pai, venha sobre mim nessa noite, para que eu possa, meu Deus, não abrir e fechar de minha boca, trazer a palavra da salvação. Repreende tudo aquilo que não vem do Senhor, pois aqui oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Sente aí, por favor. Glória a Deus. Olha só o que é que a palavra de Deus nos diz nessa noite. Pois agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Ou seja, se eu estou em Cristo Jesus, Cristo Jesus está em mim. Amém? Então, se eu estou nele e ele está em mim, não há em mim o que? Pecado. Se não há em mim pecado, não há o que? Condenação. Amém? Olha o que ele deixa claro: se eu estou em Cristo Jesus, já nenhuma condenação há. Ele não está falando se eu estou na igreja, se eu estou frequentando o culto, se eu estou fazendo oração, se eu estou sendo dizimista, se eu estou dando uma cesta básica, se eu estou indo visitar um hospital, se eu estou indo visitar um presídio, se eu estou indo visitar uma instituição de caridade. Ele está falando para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Amém? Para os que estão no Senhor. Claro, se você está em Cristo, então Cristo está em você. Então você não tem condenação, porque você passou da morte para a vida. Você passou a ser guiado por Ele. Você está nele e Ele está em você. Então quem está em Cristo não tem condenação. Existe o que? A salvação. Amém? Versículo de número 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. Amém? Porque a lei do Espírito dá vida. Amém? A lei do Espírito nos dá vida. E essa lei do Espírito nos livrou da morte. Amém? Porque aquilo que era impossível para a lei, veja bem o seguinte: a palavra por si só, ela é impossível de lhe mudar. A palavra por si só, como assim, pastor? Você vai entender o que eu vou falar. A palavra por si só, ela é impossível de mudar você. Você quer que eu lhe prove isso? Eu conheço um bocado de gente que conhece essa Bíblia de trás para frente, mas não tem Cristo. Eu conheço pessoas que têm vários cursos, são doutores em teologia, outros que se diz que são pastores, bispos, apóstolos, seja lá o que for, mas não tem Cristo. Ele disse que aquilo que era impossível para a lei, Deus teve que enviar o seu Filho para que nós fôssemos resgatados do pecado e ser libertos em Cristo. Amém?
Cristo significa dizer Salvador. Amém? Então você vir para a igreja e ouvir a palavra, e você não receber o Deus que prega a palavra, você não vai ser livre. Por que tem pessoas que estão na igreja há um monte de tempo? Por que tem pessoas que vêm para a igreja há muitos anos e não muda? Olha, eu vou dar um exemplo aqui na igreja. Tem pessoas que são aqui da igreja há muito tempo, ouvem a palavra, mas não muda. Porque a letra em si só não é capaz de mudar você. Mas quando você recebe Cristo na tua vida, aí ela vai te mudar. Amém? Ela vai lhe mudar. Ele está dizendo que aquilo que foi impossível para a lei, ele teve que mandar o próprio filho. Amém, irmãos? Tem alguém com sono aí? Se tiver alguém com sono, pode dar uma cotovelada por minha conta, para ver se não dorme, né? Porque tem uns irmãos que escolhem vir dormir, passam o dia acordado e vem dormir na igreja. Então olha só, se você vier para a igreja para ouvir a palavra, se você for ler Bíblia, e se você não receber aquele que escreveu a Bíblia, que é a lei do Espírito, então você não vai ter uma vida transformada. Você não vai ter. Você tem que receber o Senhor. Por isso que Deus diz que o meu reino não se constitui em palavras, mas em poder. Tem pessoas que você vai conversar com ela a respeito da Bíblia, você fica assim de boca aberta, sabe de tudo da Bíblia, mas não tem Deus. Não tem Deus pelo procedimento dela. Ela não tem Deus pelo procedimento dela. Ela mostra com as atitudes que tipo de fruta ela é. Ela mostra que tipo de pessoa ela é. Então ela não tem Cristo. Ela pode até conhecer a lei, mas ela não tem Cristo. Vem cá, quem foi que colocou o Senhor Jesus na cruz? Não foi o doutor da lei? Não foi os caras que guardavam a lei? Foi exatamente esse povo que guardava a lei foi que colocou o Senhor na cruz. Sabe quem foi os que ficaram com Cristo? Os que guardaram a fé. Guarda a fé, irmão. Guarda a fé. Porque a lei por si só não pode te salvar, não. Mas se tu receber Cristo na tua vida, Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te libertar. Sabe o que é que Deus usa o pastor? Para sempre alertar para essa igreja de hoje, para não virar uma igreja religiosa. Para não virar um bando de religiosos, frequentando os templos. Isso não vai libertar você. Por isso que tem um bocado de gente que mesmo na igreja, lendo Bíblia, não se liberta. Porque está na igreja, mas não está em Cristo. Tem pastores que são pastores da carne, não do Espírito. Porque todo pastor do Espírito, ele é usado pelo Espírito. Amém? Todo sacerdote que anda em Espírito é usado pelo Espírito. Mas se andar na carne, não aproveita. Não tem nenhum proveito. Pode ser o que ele for, pode falar bonito, pode ter uma linguagem de persuasão, pode isso, pode aquilo outro, mas ele não vai ser usado por Deus, porque ele anda na lei da carne, não na lei do Espírito. Aí ele continua dizendo aqui, versículo de número 5. Mas vamos ler aqui o 4, só para a gente poder fazer uma alusão, que ele fala assim, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Amém? Ou seja, por que Deus fala em andar na carne? Por que ele usa a palavra carne? Quando ele usa a palavra carne, ele está querendo dizer quando nós vivemos de acordo com o nosso entendimento. Quando nós somos guiados pelos nossos conhecimentos, pela nossa vontade. Isso é ser guiado pela carne, cogitar as coisas da carne. Mas quando eu ando em Espírito, eu cogito das coisas do Espírito. O que é que a carne me diz? Que se alguém me der uma tapa, eu tenho que dar 2 nela. O que é que o Espírito me diz? Que eu dou a outra face. Ah, pastor, mas comigo não é assim não. Porque você ainda anda na carne, irmão. Você que vive envolvido em contenda, você que tem ódio, você que tem mágoa, você que é vingativo, violento, você ainda anda na carne. Você que não pode ver uma mulher passando, você ainda anda na carne. Você que não pode ver um homem passando, você ainda anda na carne.
Porque se você anda no Espírito, você cogita das coisas do Espírito. Mas se você anda na carne, você cogita das coisas da carne. Você não é liberto ainda. Amém, igreja? Você não é liberto. Eu não aguento a afronta, eu vou lá e quebro a cara. É carne. Porque é o seguinte, eu até tenho vontade de quebrar a cara, mas eu não posso fazer porque eu ando em Espírito. Então eu não vou fazer a vontade da carne e ir lá quebrar a cara do outro. Mas o Espírito diz, não faça isso. Quem vai lhe justificar é Deus. Isso é quem anda em Espírito. Quem anda na carne vai lá e faz. Andar na carne é fazer a tua vontade, irmão. Andar na carne é tu não respeitar o que o Espírito fala para você. Andar na carne é andar segundo o teu entendimento e não segundo o entendimento do Senhor. Ele fala que aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo, ou seja, carne, vontade, tu não tem mais poder sobre a minha vida. Eu vou te crucificar numa cruz e vou andar segundo a vontade daquele que eu vou servir, amém? É isso que ele fala. Por que é que você acha que tem muitas pessoas que não ficam em igreja, que o pastor exorta? Porque ela não quer ser exortada, porque ela anda na carne. Ela não quer se submeter. Ela não se submete a Deus e não se submete àqueles que são usados por Deus para falar com ela. Essa é a verdade. Então quando você anda na carne, você cogita de tudo aquilo que é carne. Mas quando você anda no Espírito, por que a pessoa está na igreja e diz assim, eu não sei por que eu estou na igreja, mas eu não consigo me livrar desse pecado? Porque você está na carne. O que ele diz, que naquilo que ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer também aqueles que estão sendo o quê? Tentados. Mas se você se deixa vencer pela tentação, é porque você não está guiado, nem está cogitando as cores do Espírito, você está cogitando as cores da carne. Dá lugar. Você dá lugar. Se tem uma pessoa de repente que vai lhe trazer algum prejuízo para a sua vida, você tem que sair de perto dela. Você não pode andar com ela. Você não pode ficar dando ouvido nem conviver com ela. Se você vai acabar caindo. Se a pessoa é carne e você anda com ela, então você está cogitando o quê? É a pessoa que só anda com gente carnal, por exemplo. Nós sabemos que tem 3 tipos de homem na Bíblia, que ele fala. O homem natural, que é aquele homem que do jeito que ele veio para o mundo ele está aí. O homem espiritual, que é aquele que já não é mais o homem, né, natural, conheceu as cores do Espírito e anda de acordo com as coisas do Espírito. E o homem carnal, esse é o pior de todos, o carnal, que mesmo conhecendo a verdade, prefere andar na mentira. O carnal é o pior de todos. Tu olha para ele, tu jura que é um crente, mas é só carne. Só carne, esse é o mais perigoso para você andar com ele. Cuidado com ele, que ele é mortal. Porque tu vai receber uma palavra vindo dele, crente que é do homem de Deus ou da mulher de Deus, mas é palavra vindo diretamente do trono do inimigo para a sua vida. Cuidado com quem você anda ouvindo. Cuidado com quem você anda se ajuntando. Cuidado. Todo dia Deus me alerta, meu filho, cuidado. E eu tenho cuidado. Os pezinhos lá atrás, todo o tempo. Porque se eu vacilar, meu filho, eu deixo de cogitar as coisas do Espírito e vou cogitar das coisas da carne. E ele fala aqui, se a tua mente é sempre ligada às coisas da carne, se tudo que tu pensa é carne, tu só pensa nos prazeres da carne, então tu é guiado pela carne, porque tu cogita das coisas da carne. Se tu quer adquirir riqueza mal adquirida, se tu vive para enganar, se tu vive para enrolar, se tu é um sonegador, se tu faz coisa errada, tu cogita das coisas da carne. Tu cogita das coisas da carne. Se tu tem desejos malignos no teu coração, tu cogita das coisas da carne, porque tu é carne. Quando ele fala em crucificar, ele fala em algo que dói. Porque você viver nesse mundo e não cogitar do pecado do que esse mundo oferece é uma dor grande. É verdadeiramente você crucificar a tua vontade. Tem coisas que realmente a gente como carne, se a gente for dar lugar, veja o caso de José. Quando a mulher de Potifar foi para cima de José. Se José tivesse cogitado as coisas da carne, ele tinha ficado com aquela mulher, irmão. Ele era homem. A mulher veio para cima dele. E com certeza ele não devia ser uma bruxa. Porque para ser mulher do comandante da guarda de Faraó, não devia ser uma mulher feia, né, meu filho? Vamos combinar nós dois aqui. Foi o que ele fez.
Se ele ficasse na carne, ele tinha ficado lá. E o Espírito disse assim: meu filho, vaza daqui. Ele foi embora, correu. Porque ele sabia que aquela mulher não era para ele. E o próprio Potifar disse: tu vai ter direito a governar e administrar tudo da minha casa, só não minha mulher. O resto eu não vou dar me saber, só a comida que eu como. E ele cogitou das coisas do Espírito. Ah, pastor, mas o que aconteceu? Não adiantou de nada que ele foi para a cadeia. Você é que pensa que não adiantou de nada. Porque quando você é fiel a Deus, e quando você tem um posicionamento de andar guiado pelas coisas do Espírito, não significa dizer que você não vai sofrer a posição do inimigo para ele tentar roubar a tua fé, ou tentar dizer assim: está vendo como não vale a pena ser fiel a Deus? Vê se ele foi maltratado lá na prisão. Deus cuidou dele. Deus fez o carcereiro dar a chave da cadeia. José, é o seguinte, eu vou viajar, tu fica cuidando dos presos aí, tu é o gerente da cadeia agora. E José virou o quê? Governador do Egito. Porque José cogitou das coisas do alto, não das coisas daqui de baixo. Não se corrompeu, não se vendeu, não chegou lá na cadeia, ficou revoltado e foi fazer lá com chave, com os presos para poder fazer uma rebelião, não. Ele sabia que ele estava ali injustamente. E ele sabia que quem ia justificar ele era Deus. Deus é que ia justificar ele. Um dos maiores exemplos. Já no caso de Davi, já não foi assim. Davi viu aquela mulher se banhando, mandou perguntar quem era, disseram assim: é a mulher de Urias. Mas Davi já estava na carne, achou a mulher bonita, atraente, assim, se é de Urias, se é de Joãozinho, eu quero ela. E o que foi que aconteceu com Davi? A espada da justiça nunca se apartou da casa de Davi, meu filho. Eu pergunto: quem foi mais feliz, José ou Davi? Então pronto. Porque José foi guiado pelo Espírito, Davi se deixou guiar pela carne. Pense no adultério caro, meu filho, aquele ali. Pense. Será que valeu a pena? Tenho certeza que não valeu. A família dele foi uma desgraça. Irmão estuprou a irmã, o outro matou o irmão, aquela confusão. Um inferno. Será que valeu a pena aquela noitada com Betseba? Não valeu a pena. E o pecado nunca vale a pena. O pecado nunca vale a pena. O pecado será a tua destruição, será a tua morte, o pecado. O pecado é que vai destruir você, vai levar você para falência, vai matar você e vai destruir tudo que tiver em sua volta. O pecado é isso que ele faz. Por isso que eu vivo longe dele, por isso que eu corro dele, por isso que eu não me ajunto com ele. Porque eu tenho amor à minha vida, tenho amor à minha família, tenho amor a Deus, tenho amor às coisas de Deus e tenho amor a tudo que Deus me deu. Então eu vivo bem longe dele. Bem longe. Por isso que eu tenho conseguido caminhar esses anos todos. É porque eu tenho buscado cogitar as coisas do Espírito, não das coisas da carne. Porque se eu fosse cogitar as coisas da carne, meu filho, eu te garanto que eu já tinha caído. Aí olha só, versículo de número 6. Porque o pendor da carne dá para onde? Para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. O pendor do Espírito dá para a morte. O pendor da carne, do pecado, dá para a morte. Quem pende para o pecado? Morte. Mas quem pende por Espírito? Vida e paz. Vida, não somente vida, mas vida com paz. Quem tem paz sabe do que eu estou falando, como é valioso uma vida de paz. Quem já teve uma vida de problema e hoje tem uma vida de paz, sabe o valor que tem a paz. E você que não tem paz, sabe também o peso de não ter a paz. Andar pelo Espírito nos dá vida e vida com paz. Irmão, tu sabe qual é a prosperidade real que eu entendo da Bíblia? É a paz.
eu vos dou meu ouro e minha prata, meu ouro e minha prata eu vos dou. Não, eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, diz o Senhor. Amém? Paz é prosperidade. Paz, que muita gente tem perdido a prosperidade, porque não tem andado em espírito. Quando eu ando em espírito, eu sou guiado pelo Espírito da paz. Como é o nome dele? É Príncipe da Paz. Então, se eu estou no Príncipe da Paz e o Príncipe da Paz está em mim, eu vou ter o quê? Paz. Sabe aquela pessoa que não consegue ter paz em casa? Porque o Príncipe da Paz não está nela. Sabe aquela pessoa que não consegue ter paz na igreja? É porque o príncipe da paz não está nela. Sabe aquela pessoa que não consegue ter paz lá no trabalho? É porque o príncipe da paz não está nela. Amém, igreja? Você diz que serve ao príncipe da paz, mas vive em guerra com os outros, vive em confusão, em contenda. Que paz é essa, irmão? Que Deus é esse? Tu pode estar com Deus aí só se for o diabo no teu coro. Porque com Cristo não está. Porque quem anda com Cristo busca paz. Eles buscar a paz com todos os homens quando possível for. Vive em guerra, meu filho, vive em confusão. Vai dizer que tem Jesus. Tem aonde, irmão? Tu tem um demônio na tua vida. Pastor, eu estou lhe afirmando, você que vive em confusão, você tem um demônio na sua vida. Você não tem Deus. Por isso que tem um pessoal que só vem um culto aqui na igreja. Mulher, tu me levou lá para aquele pastor dizer que eu tenho um Satanás. Não diga, não confirme não, porque ele já sabe que eu falei, foi para ele mesmo. Se tu não tem Deus, tu tem o diabo, não tem meu termo. Se tu não vive em paz, tu vive perturbado, tu vive em confusão, tu tem demônio, isso é demônio. Quem vive em confusão tem demônio. Do mesmo jeito que tem homem de rixa, tem mulher de rixa. Tem mulher que eu vou lhe dizer uma coisa, não é fácil não, irmão. O homem tem que ser crente para aguentar. Tem mulher que o homem tem que ser crente para aguentar. Porque se não for, meu filho, ele entra na chã de dentro, na chã de fora, entra no lombo, entra nos mocotó, ele pega logo o boi todinho, não tem como aguentar. Porque a natureza do homem é diferente. Mulher ainda tem aquele negócio de ficar batendo boca. O homem não bate boca com ninguém, meu filho. Tem que entender e separar as coisas. É da natureza do homem. E como é que o homem aguenta isso? Crucificando tudo. Porque tem umas mulheres que o homem não pode deixar nada, nem o sapato, tem que crucificar o sapato, deixa tudo lá. Porque se deixar alguma coisa ele não aguenta. Eu não, irmão. Estou mentindo? Estou não. Tem homem que não é fácil, mas também tem umas mulherzinhas que eu vou dizer uma coisa, meu filho. Por isso que o cão é solteiro. Por quê? Porque não vive em guerra. Tem marido que, eu conheço testemunho de irmãos aqui, que chega para mim e diz: pastor, eu faço hora extra para chegar em casa e ver se ela já está dormindo. E eu saio, pastor, 4h30 da manhã, 5 horas, eu faço meu café e vou tomar café numa banquinha que tem para ver se eu saio, ela ainda está dormindo. Eu digo: mas matar logo essa mulher, né? Está repreendido, não é não? Pastor, quando eu boto, antes de eu chegar em casa, ela já está ligando, gritando, briga com o menino, grita com uma gritadeira dentro de casa. Eu fico doido, pastor. É assim ou não é, meu irmão? É desse jeito, irmão. Por que a pessoa não tem o quê? Não tem Cristo na vida dela. E eu estou falando não é do povo do mundo, eu estou falando de irmã da igreja. Não é o povo do mundo, não. Estou falando de gente da igreja, tanto homens como mulheres, que são pessoas que não têm Cristo. Casa que vive em confusão, Cristo não está lá. Meu filho, casa que vive em confusão, o Espírito da paz não está naquela casa. Porque Deus disse que Ele não habita em meio às trevas. Tu acha que o Espírito da paz vai habitar num lugar de uma balbúrdia, de uma confusão, xingamento, gente gritando, querendo, eu vou bater na tua cara, eu bato na tua também. Tu acha que Deus está nesse lugar? Tá não, irmão. Tá não. Não tem perigo de estar. Então, se você quer ter vida e vida com paz, seja guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito, aí você vai ter paz. Toda pessoa que vive em conflito, ela tem demônio na vida dela. Se botar a mão na cabeça e orar, o demônio manifesta. Tem uns que fecham o coração e o diabo manifesta porque ela quer ficar com o demônio de estimação dela guardado. É ou não é? É.
E às vezes quando o homem é um cristão, porque ele crucificou a carne, né? A vontade, assim, rapaz, tu é muito frouxo, se o negócio desse fosse comigo, não escuta essa voz que é do diabo. Você não tem nada que provar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém. Se a tua mulher é uma perturbada espiritualmente, ora para Deus libertar ela. Sai de perto, pastor, sai de perto dela, vá assoviar lá em qualquer canto, faça qualquer coisa. Quando o cão estiver lá perturbando o juízo dela, tu ora e sai de perto, não vale a pena. Porque isso é cilada. Por isso que a Bíblia fala do jugo desigual. Um servindo a Deus e o outro não servindo. É terrível um negócio desse. Eu glorifico a Deus porque Deus me deu uma serva logo no começo da minha caminhada. Amém, meu filho? Aí como a gente tem sido guiado pelo Espírito, para a glória do meu Senhor, nós temos encontrado o nosso lar, paz. Eu não estou falando de uma pessoa que está passando por um problema ou por um momento difícil. Você não misturar as coisas. Eu estou falando de gente que vive no meio de confusão. Porque você pode estar passando por um problema e você passando por essas coisas, você fica um pouco irritado, agitado pelo problema que você está vivendo. Eu estou falando de gente que vive na guerra. Briga com o vizinho, briga no trânsito, briga no trabalho, briga na fila do banco, de qualquer briga com garçom, discute. Tem gente que, meu Deus do céu, tem gente que sai de casa e diz, eu vou quebrar pelo menos a cara uns 3 hoje. Barraqueiro, o famoso barraqueiro. Graças a Deus que Deus tem me poupado, que os cantos que eu ando eu não vejo essas coisas. Graças ao meu Senhor Jesus Cristo. Quando eu vou no trânsito, que eu vejo assim um capeta, aí o capeta querendo fazer, aí eu, glória, glória, aleluia, glória. Deixa o capeta aí. Deixa o capeta aí com pressa. Não, deixa ele ir. Vai na paz. Amém. Deixa ele cortar a tua frente. Vai na paz. Não vai discutir que está cheio de endemoniado, maluco. Aí puxa uma arma. Vai ceifar a tua vida para quê? Tu tem paz, irmão. Amém. Você tem paz. Você tem paz. Eu descobri uma coisa essa semana. Que na minha profissão, se eu quisesse portar uma arma, eu portava. Nem eu sabia, fui informado. Se você quiser, tem aqui. Deus me livre. Você está entendendo? Pela minha atividade, se eu quisesse portar uma arma, qualquer arma, portar, que eu diga andar com ela. Eu não sabia pela minha função que eu posso ter. Não, muito obrigado, eu não quero não. Sabe por quê? Porque eu quero andar na paz. Eu não quero andar na guerra, eu quero andar na paz. Porque eu sou guiado por quem? Eu digo assim, quem vai me guardar a minha casa, meus bebezinhos, minha mulher, é um anjo do Senhor bem grandão. Com a espada de fogo na mão, se um demônio ou um filho do Satanás usado, ele vai degolar a cabeça dele na mesma hora. Porque eu sou guiado pelo Espírito e não pela carne. Ah, é mesmo, eu tenho direito. Poxa, vou comprar uma pistola azul agora, porque que está repreendido, rapaz. Eu tenho uma espada muito mais poderosa, que é a minha fé que eu tenho no meu Deus. E se algum dia ele achar que eu devo ir, ele for do mesmo jeito. Minha vida está nas mãos de Deus. Amém, igreja. A sua vida também está nas mãos de Deus. Você tem que crer nisso. Se você tem o Espírito, você vai ter vida e vai ter vida em paz. Versículo de número 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode o quê? Estar. Ou seja, quem vive cogitando das coisas da carne é inimigo de Deus. Nem pode cogitar da lei de Deus, porque não há como. Você que anda na carne, você é inimigo de Deus. Quando a gente anda na carne, a gente é inimigo de Deus. Diz que você não se sujeita à lei, nem mesmo pode estar sujeito, que você é inimigo. Olha, inimizade contra Deus. O que vive no pendor da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, inimizade o que é inimizade? Inimigo. Então, se eu cogito das coisas da carne, eu sou inimigo de Deus. E não posso estar sujeito à lei de Deus. Porque eu sou inimigo de Deus, como é que eu vou me sujeitar à lei dele? Isso aqui é uma coisa muito séria.
Isso aqui é uma afirmação muito séria. Muito séria. Se eu não aceito a lei de Deus e eu vivo pendendo para as coisas da carne, eu me torno inimigo de Deus. Mas se eu cogito das coisas do Espírito, eu não só sou amigo de Deus, como a luz dele habita sobre a minha morada. Ele diz que sobre a morada do justo há paz, sobre a morada do justo há repouso, mas sobre a morada do iníquo, do pecador, há trevas e conflitos. Versículo de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? Não tem como agradar a Deus. Estou na carne. Não tem como agradar a Deus se estou na carne. Os que estão na carne não podem. Aqui é uma afirmação. Quem anda na carne não pode agradar. E tu pensa que o pastor não sabe quem anda na carne, não, mas Deus sabe. Deus sabe. Não é porque eu sou dizimista, eu sou ofertante. É mesmo. Que coisa linda. Eu conheço um bocado de carnal também que dá dinheiro para um bocado de coisa. Endemoniado, povo do mundo. Aí você acha que só porque tem um bocado de mercenário que prega que o principal ato que agrada a Deus é ser dizimista e ofertante, você vai achar que isso aí vai justificar você. Você está enganado, irmão. Você está enganado. Então eu estou dizendo para uma pessoa que de repente está desempregada, está sem condição de dar um dízimo, que ela não está agradando a Deus, que ela vai para o inferno, né? Que é isso, meu filho? Que história é essa? Se eu vivo na carne, eu não agrado a Deus. A carne é eu fazendo a minha vontade. Vou falar de novo. A carne é quando eu vivo fazendo a minha vontade. A carne é fazer a vontade da gente. Eu não agrado a Deus. O apóstolo Paulo disse: procuro eu agradar a homens ou a Deus? Pois se procuro agradar a homens, já não sou servo de Cristo. Faça as coisas para agradar primeiramente a Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que procurar. Eu vou fazer uma coisa, eu digo assim: isso é agradável ao Senhor? Será que isso vai desagradar a Deus? Aí Deus fala: vai não, pode fazer. Pronto. Consultou primeiro a quem? Aquele a quem você serve. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem um aniversário, né? Aniversário e tal. Aí bota o bolo. Aí a pessoa pergunta assim: para quem é que vai ser o primeiro pedaço de bolo? Aí o aniversariante vai dar aquele pedaço de bolo para aquele vizinho bem ruim, não é? Dele. Vai, não vai? Ou aquele parente bem chato. Vai dar para quem mais ela tem na alta consideração. É ou não é? Assim é com Deus. Para quem é que você vai dar o primeiro pedaço? Ou seja, para quem é que você vai dar a parte melhor? É para Deus? Então você vai agradar a Deus. Mas se você pegar e distribuir e sobrar aquele farelozinho lá e dizer assim: Deus, pega esse negocinho aqui para ti. Não dá, irmão. Tem alguns que têm buscado agradar a Deus, por isso que têm vivido em paz. Eu conheço a vida de alguns dos senhores e das senhoras aqui. Mas uma parte vive em guerra porque não quer agradar a Deus. Porque não está preocupado em agradar a Deus. Porque tem buscado agradar a sua própria vontade. E tem umas pessoas: é porque eu nasci assim, eu sou assim. Foi mesmo. Exatamente, você nasceu e permanece assim porque você não morreu. E você só pode nascer de novo se você morrer. E quando você não morrer, não tem como nascer de novo. Amém? Nasceu como um homem e a mulher natural. Mas se você morrer para a tua vontade, então você vai nascer de novo. Não tem como agradar a Deus vivendo no pecado. Versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Acabou-se, meu filho. Aqui é claro. Se nós estamos no Espírito, de fato, se nós não estamos na carne, de fato, nós estamos no Espírito de Deus, e Deus habita em nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Ah, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, mas eu vivo no pecado, eu vivo na mentira, eu vivo no ressentimento, eu falo mal do irmão Antônio, falo mal do irmão, cogito a irmã, não sei o que, sou um fuxiqueiro, um mexeriqueiro, um intrigueiro, um falso, hipócrita. Eu tenho o Espírito de Cristo aonde? Ele está dizendo que se eu não tenho o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ser membro da igreja, mas não é de Cristo. Está aqui, é claro. Eu posso ser um pastor, se não tenho o Espírito de Cristo, eu não sou de Cristo. E se eu não sou de Cristo, eu sou de quem? Do diabo. Hoje está bom. Deus dando esclarecimento para algumas pessoas que vivem uma vida equivocada no relacionamento com Deus. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não é dele. Você não é dele. Ninguém vem se esconder do pecado dentro da igreja. Até porque numa igreja dessa aqui você pode fazer tudo, menos se esconder, porque a palavra vai lhe alcançar. Se você veio para cá para ouvir, você vai ouvir. Mesmo que você não queira ouvir, você vai ter que ouvir. Amém? Se você vai praticar ou não é outra coisa, mas que você vai ouvir, você vai. E quando eu chegar no meu dia, e eu me encontrar diante do meu Senhor, Ele não vai chegar para mim e vai falar assim: rapaz, aquele pessoal foi lá e tu não falou nada de mim para eles. Deus me livre desta hora. Eu falo, porque Ele me deu uma função, que foi ministrar o seu evangelho, e eu vou falar, porque eu sou servo de Deus, e eu tenho que cuidar daquilo que é de Deus. Você não é de Deus, eu tenho que cuidar de você. Não fica chateado com o pastor, não. Tu ficaria chateado comigo se eu viesse aqui para te enganar, para te enrolar, para vir com uma heresia, querer o que é teu. Aí tu podia ter raiva de mim. Eu não faço isso. Então você deve orar por mim, para que Deus me dê mais sabedoria, para que eu possa ser usado pelo Senhor para poder te ensinar. Amém? Vamos lá. Versículo 10. Se porém Cristo está em vós, o vosso corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isso aqui é forte, né? Se Cristo está em vós, o vosso corpo na verdade está morto por causa do pecado. Como é, irmão? Como é que eu tenho Cristo na minha vida e vou prostituir o meu corpo, a minha boca, falar mal das pessoas, os meus olhos maliciosos? Ele está dizendo que se Cristo está em mim, o meu corpo está morto para o pecado. Porque o que está em mim é a luz. Então, se a luz está na minha vida, as trevas não podem habitar. Amém? Só tem uma forma de você andar em espírito: mortificar a carne. E não venha com essa história para Deus dizendo que é mais forte do que você, que não cola. Oh Senhor, tu sabe, eu não consigo. Porque não quer. Porque aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Amém? Porque todo pecador que não quer deixar o pecado vem com essa conversa mole de dizer que é mais forte do que ele. Todo pecador que não quer abandonar o erro vem com essa, entendeu? Com essa conversinha que o pessoal lá no Rio de Janeiro chama de caô, né? Caô é mentira. Ele disse que naquilo que ele foi tentado e venceu a tentação, ele é poderoso para livrar aqueles também que estão sendo tentados. Então, o que é que te impede de tu pedir força a Ele para te livrar da tentação? Sabe o que é? É você querer. Você querer. Servir a Deus é muito mais profundo. É você entregar-se de corpo, alma e espírito nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais viver assim, mas eu sozinho não consigo, mas se tu estiver comigo eu consigo. Amém? Aí dá certo.
aí dá certo. Receba o que eu estou te falando, que é de Deus para a sua vida. Receba. Isso é poder de Deus para a sua vida, irmão. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em quem? Em vós. Amém? Ou seja, quem foi o Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus daquele Calvário, daquela cova? Quem foi? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habitar em você, ele também vai fazer vivificar o seu corpo mortal. Vai trazer vida para você das suas canseiras, das suas fadigas, das suas aflições. Vai curar as enfermidades, vai tirar a angústia, vai tirar a tristeza, vai tirar o fracasso, vai tirar a guerra, vai dar paz, porque ele vai habitar em você, ele vai vivificar o teu corpo morto. Às vezes a gente abre a boca e confessa: eu estou mortinho, não tenho mais ânimo, porque eu passei por uma aflição muito grande da minha vida, eu não tenho mais ânimo. Se você receber Cristo na tua vida e o Espírito Santo, então ele vai vivificar também o teu corpo mortal. O que é a pessoa que tem depressão? Ela perde a vontade de quê? De viver. E quando ela recebe o Espírito Santo, ele ressuscita. Ela não ressuscita? Pai, eu digo assim, eu cheguei na igreja quase morto, ou até morto espiritualmente. Eu cheguei na igreja morto espiritualmente, corpo cansado. E o Senhor não me ressuscitou? O mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor ressuscita você. Basta você querer. No versículo 12 ele diz: assim pois, irmãos, somos herdeiros, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, você não é devedor da carne. Ou seja, você não precisa provar nada para ninguém, meu filho. Ai, mas eu tenho que fazer isso porque o senhor sabe, pastor, eu tenho que agradar fulano e tal. É mesmo. Você não é devedor da carne, então não se sinta constrangido a viver segundo a carne. Porque tem pessoas que, para dar uma satisfação para a sociedade, negam até a fé. Para dar uma satisfação para a sociedade, elas negam a fé. Você não é devedor da carne. Aprenda isso. Se posicione. O mesmo João da igreja tem que ser o João lá do trabalho, lá na sua casa, no meio dos seus colegas. Tem pessoas que não confessam ao Senhor Jesus porque elas têm vergonha até de dizer que são evangélicos. Mas eu falo é com orgulho. Eu falo é com alegria, dizer que eu sou um cristão, sou um pastor. Amém? Eu estava essa semana conversando com o gerente do banco. Aí o gerente do banco disse: sabia que eu sou seu ídolo? Ou sabia que você é meu ídolo? Poxa, eu sabia que eu era bonito, mas nem tanto, né? Estou brincando, irmãos. Você é meu ídolo. Você administra 4 empresas e ainda é pastor? Não foi pelo meu trabalho que ele falou, foi pelo pastor. Porque as pessoas, mesmo não confessando a fé, elas sabem o que é a responsabilidade de você ser pastor. E infelizmente muitos pastores não sabem qual é a responsabilidade que eles têm. Infelizmente. Tá certo, irmãos? Vamos lá para a gente encerrar. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Ou seja, se você viver segundo a carne, caminha para a morte. Caminha para a morte. Que é você que vive insistindo em andar no pecado. Caminha para a morte. E morre tudo, irmão. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. Se você caminha pelo Espírito, você está caminhando para a vida, para viver. E ele diz no versículo de número 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus
são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Nós não recebemos espírito de escravidão, irmão, para vivermos aterrorizados. Nós recebemos espírito de Deus e testificamos que nós somos, o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos o que? Glorificados. Então, se o nosso Senhor sofreu aqui nesta terra para vencer o pecado e foi glorificado, se com Ele morremos, com Ele ressuscitamos e com Ele reinaremos. Não é isso que diz? Importa nascer de novo. Importa ter um novo nascimento. E ele sabe que viver nessa vida, aqui é a Babilônia, as iguarias da Babilônia, as luzes de neon que nos atrai para o pecado, como quem está atraindo uma presa para a morte. Quando um caçador quer pegar uma caça, ele não bota uma carne podre, bota uma carne bem preparada, temperada. É assim ou não é? Pronto, é assim também o inimigo das nossas almas. Bota uma coisa bem atrativa. Você que pensa que o inimigo, ele vem com cara de inimigo, você está enganado. Ele vem com cara de amigo. Ele se apresenta como amigo, mas ele não é amigo, ele é inimigo. Então você tem que fazer a sua parte. O Senhor fez a dele, e nós temos que fazer a nossa. Todo dia nós temos que dizer não para o pecado e sim para Deus. Todo dia o pecado, ele nos assedia. Todo dia somos assediados pelo pecado. Todo dia somos entregues à morte por causa do teu nome, diz a palavra. É ou não é? Entregue à morte, por quê? Porque todo dia o pecado vem tentar a nossa vida. Porque ele disse: aquele que caminha para o pecado, caminha para a morte. Morre a família, morre tudo, morre os sonhos, morre a paz, morre a tua salvação. Eu não entendo como é que a pessoa que tem uma família vive em paz, aí acaba tudo para viver uma aventura. Eu fico perturbado com essas pessoas, eu me perturbo com essas pessoas. Como é que elas têm uma felicidade, têm uma família e deixam tudo para viver uma aventura? Tem o maridinho, os filhinhos, a esposinha, deixa tudo, caminhando para a morte, desestrutura a família, não pensa no bem maior, é egoísta, pensa só no prazer dela. E está cheio de gente egoísta, só pensa nela, é egocêntrico. Tem pessoas que nem pelos filhos, nem que filho que, rapaz, estão nem preocupados com o filho. Esse povo de hoje só se preocupa com o filho quem tem amor no coração. É ou não é, irmão? Se preocupa com o filho quem tem amor no coração, irmão. E o que mais tem destruído as famílias chama-se adultério. O que mais tem destruído as famílias chama-se infidelidade conjugal. É o que mais tem destruído a família, a célula da família, a infidelidade conjugal. Uma coisa que Deus combate, porque o princípio básico de uma sociedade equilibrada é a família. Acaba a família, acabou tudo. Muita coisa na minha vida eu não faço por Deus, mas também pela minha família. O cara que não tem família, ele não tem compromisso com praticamente nada, ele não tem família. Por isso que a família é importante. Qual foi o projeto de Deus lá no início? Família. E o projeto de Deus hoje? Família. Continua o mesmo. Continua o mesmo. Continua o mesmo. Valorize sua família. Valorize o seu Deus.
Valorize a aliança que você tem com Deus. Procure andar em espírito, não na carne. Sai de perto de carnal. Não ande com carnal, você sabe, né? É aquele que conhece a verdade e vive na mentira. Sai de perto. Sai de perto, meu filho. Vem cá, tu vê, por exemplo, o seguinte: quantos pastores tu vê frequentando aqui a igreja? Quantos? Só o pastor Gleides e o pastor Valmir. Porque eu conheço eles. E eu vou me aproximar de pessoas que eu pelo menos conheço quem são. Amém? Eu não vou dar o altar de Deus para gente que eu não conheço. Não vou, não dou, não conheço. Só dou para quem eu conheço. Só dou porque, se você estiver achando que a pregação aqui está cansativa, você tem que ter o direito de ir para outra igreja, é um direito seu. Mas a palavra de Deus diz que toda vida ela se renova. Nós somos, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Nós somos só o microfone. A voz aqui é do Senhor. Só somos o microfone. Só isso que nós não passamos disso. Mas o microfone, para estar na mão dele, tem que estar bem regulado assim, senão ele não usa. Senão ele não usa. Então que essa palavra hoje possa ressoar no teu coração. E que você possa ser deixado guiar pelo Espírito Santo. Sai da carne, não ande na carne, que a carne não presta. Quem anda na carne caminha para a morte, irmão. Escuta o que o pastor está falando. Escuta o que o pastor está te dando um conselho, que é um conselho para a sua vida. Tá certo? Dê uma salva de palmas para o Senhor.